Bom dia, pessoal. Um grande abraço. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, tá? Do Evangelho de Marcos, na visão espírita. Um abraço a todos que estão nos acompanhando online, através do Facebook, do YouTube, do Hangout, né? Do Google+. Sejam todos bem-vindos, tá? E quem estiver também acompanhando o material gravado, um abraço em todos vocês, tá? Vamos lá, vamos então fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão maior, os espíritos amigos que aqui estão, nos ajudando sempre, nos amparando, nos estimulando ao bem. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado pelos amigos que estão conosco. Obrigado até mesmo pelas dificuldades que temos, que nos fazem amadurecer, nos fazem aprender a cada dia a ciência do bem viver, a ciência do relacionamento, que possamos desenvolver a sabedoria, desenvolver o amor em nosso coração e desse modo, Senhor, encontrarmos a paz através da atitude refletida, harmoniosa, com que nós possamos operar no nosso dia a dia. Envolva a todos os necessitados no plano espiritual, todos aqueles que se acomodam junto a nós neste momento, precisando da Tua luz, da Tua paz. Obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco mais uma vez. Que assim seja. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar o nosso estudo. Opa. Só dar uma ajeitadinha aqui. Muito bem, vamos lá. Pegar então o Evangelho de Marcos, né? Vou pegar aqui. Capítulo 10. Desculpa. Nós estamos no capítulo 10, né? Aí a gente falava sobre o jovem rico, né? Foi o último tópico que nós analisamos, né? Aquele jovem que se aproximou de Jesus e perguntando o que ele tinha que fazer para conquistar a vida eterna, né? Então Jesus falou, né, que perguntou, né, a respeito do seguir os mandamentos. Ele falou que já seguia todos, né? E aí Jesus falou, então, vende tudo que você tem e me segue, né? Dá aos pobres e me segue. Aí o jovem recuou, né? Ele ainda não tinha toda a condição para seguir Jesus, né? Então, vamos lá, né? Tá dando para ouvir bem, né, pessoal? Pessoal que está aí no Facebook, né? Um abraço em todos vocês, tá? Então vamos lá. Capítulo 10. Versículo 24. Deixa eu ver. É aqui, versículo 24, tá? Porque depois esse jovem ter se retirado triste e tal, aí Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, no versículo 23, né? Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Né? Então, quão dificilmente entrarão no reino dos céus, no reino de Deus, os que têm riqueza. Né? Então, a respeito da salvação dos ricos, né? Então, é muito importante, pessoal, nós observarmos o seguinte. Emmanuel, até ele nos chama a atenção que quando Jesus falou quão difícil é para entrarem no reino de Deus os que têm riqueza, né?
Emmanuel diz assim, olha, Jesus falou de uma dificuldade. Jesus não falou de uma impossibilidade. Ele falou de uma dificuldade, tá? Isso é importante a gente ter essa clareza. Por quê? Porque durante toda a história, né, do cristianismo, as religiões que foram se estruturando aí na ramificação cristã, muitos pensamentos surgiram com relação à maldição aos ricos, né? Muitos pensamentos surgiram com relação a isso, a maldição à riqueza, a maldição aos ricos, tá? Mas isso não se justifica. Jesus não está lançando uma maldição aos ricos aqui. Ele está simplesmente dizendo, olha como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus, no reino de Deus, como é difícil. Por quê? Tem muita lógica o que Jesus falou. É difícil mesmo. Por quê? Porque é um caminho de maior liberdade, vamos dizer assim. Quando você tem muitos recursos financeiros, você tem uma liberdade maior de agir aqui na matéria, na vida material. Liberdade por quê? Você tem liberdade para viajar para onde você quiser, para comprar o que quiser, para fazer, de certo modo, o que quiser, né? Do que o dinheiro pode comprar, né? Do que o dinheiro pode comprar. É Marcos, versículo 24, né? É Marcos, capítulo 10, versículo 24, tá? Então, pessoal, quer dizer, eu peguei do 23 aqui, na verdade, versículo 23, né? Tá? Então, essa liberdade maior, ela precisa de uma responsabilidade maior também, né? E aí que está a dificuldade. O problema não é do dinheiro em si. O problema não é do dinheiro em si. O problema é de como nós lidamos com a nossa liberdade. Tem até um livrinho do Chico Xavier, né? Se eu não me engano é do Emmanuel, eu acho que é do Emmanuel todo o livrinho, né? Que se chama Dinheiro. Né? O livrinho se chama Dinheiro, um livrinho pequeno, né? Mas que o Emmanuel vai deixando claro da importância do dinheiro, né? A importância para comprar um remédio para um necessitado, a importância para levar comida a quem está precisando, a importância para a nossa vida. Joana de Ângeles chega a dizer no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né? Que quando é um capítulo que fala sobre os bens, né? Sobre as posses, o dinheiro e tal. Então ela fala assim, olha, a busca pelos bens é um dever das pessoas. É interessante isso. Ela fala assim, é um dever. Por quê? Porque a família precisa dessa segurança. Então faz parte da estruturação da família, faz parte da boa estruturação da família, do equilíbrio em função da segurança relativa que nos dá. Nós temos a nossa estrutura financeira. Isso faz parte. Isso não é justificativa para a gente viver só em função dos recursos financeiros, só em função da aquisição monetária. Não é justificativa para isso. Mas nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Porque durante a história, nós sabemos que o dinheiro foi muito amaldiçoado, né? Então, como é que é do discurso religioso? O discurso é assim, o dinheiro é do diabo. O dinheiro é da matéria, a matéria é o mundo, e o mundo é do diabo. É governado pelo diabo, né? Então, quem busca o céu, quem busca o reino de Deus, o céu, né? Aquele céu fora de nós, né? A pessoa andou vendendo até lugarzinho no céu, né? Então, você tem que dar todo o seu dinheiro para a gente administrar. Nós que temos uma relação com Deus direta, tal, então você dá todo o seu dinheiro, porque o dinheiro, o único modo de você purificar o dinheiro aí é você dar o seu dinheiro para a gente administrar, né? Nós que somos religiosos, tal, você dá o dinheiro para a gente, né? Aí nós vamos santificar o dinheiro, né? Vai comprar um lugarzinho, inclusive, para você lá no céu, tá? A gente vai separar um lotezinho para você, né?
Mas essa era uma coisa tudo errada, né? É um mau uso, né, Tânia? Mau uso que se deu ao dinheiro. Esse é o problema, né? É o não saber usar a liberdade que nós temos no trato com o dinheiro. Porque o dinheiro é uma limitação na nossa vida, né? De alguma forma, quando a pessoa não tem muito discernimento ainda do que deve e não deve fazer, o dinheiro acaba limitando um pouco a vida da pessoa, ou limitando muito, para protegê-la, né? Agora, o que nós teremos na nossa vida, o que nós precisamos na nossa vida é uma coisa individual, é para cada um. O que eu quero, o que eu preciso, né, o que eu necessito na minha vida é diferente de pessoa para pessoa. E a liberdade e a consciência que eu tenho para usar esse recurso também é variável. Olha, pessoal, tem pessoas que podem querer permanecer na pobreza, na miséria até, por pura acomodação. Ser pobre não significa estar evoluindo, assim como ser rico também não significa estar progredindo espiritualmente. Não está no dinheiro, está no uso daquilo que nós temos. Né? Até a Joana de Anjos, não dá para a gente medir o sucesso de uma pessoa pelas contas bancárias, mas também a ausência dos valores monetários não é indicador de sucesso espiritual também. Né? Senão era fácil, né? Era só mesmo a gente viver como um mendigo e estava tudo resolvido. Mas não é essa a solução. Né? A solução é a gente aprender a usar, administrar bem os recursos que a gente tem. Com sabedoria, com equilíbrio emocional, com equilíbrio mental, comportamental. Não é? Então, é muito mais isso, né? Então a pessoa pode buscar os poucos recursos numa atitude altamente cômoda, altamente acomodatícia. Porque também não tem muita responsabilidade, também não tem muito, né? Eu não tenho que trabalhar muito, eu me contento com pouco. Às vezes a pessoa fala assim, me contento com pouco, me contento com pouco. Mas não é porque é virtude nela, é porque ela realmente limita muito a vida dela. E ela não quer sair daquela acomodação. E ganhar mais e trabalhar mais, muitas vezes, significa sair daquela acomodação. Então ela vem com esse discurso que parece uma virtude, mas que muitas vezes no fundo não é virtude. Vocês entendem? Por quê? Porque a riqueza também é fator de progresso. Até o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz isso. Fica provado, então, que a riqueza é fator de progresso. Porque sem riqueza não haveria arte, não haveria ciência, não haveria, né, a produção dos bens que nós temos aí, que torna a vida melhor, mais confortável. Né? Então, nós temos que aprender também a sermos operosos. E a operosidade, ela produz conforto, ela produz melhoria na nossa vida, quando nós somos operosos, né? Então, cada caso, o que eu estou tentando dizer aqui, pessoal, é uma questão muito importante essa, eu acho, sabe? Porque uma das questões que eu acho que mais existiu equívoco foi essa nossa relação com o dinheiro, né? E às vezes uma interpretação muito equivocada aqui, ela mais desajuda do que ela ajuda frequentemente, tá? No caso específico aqui, o jovem não estava preparado ainda para seguir Jesus. Porque para ele talvez faltasse apenas esse desprendimento que ele não tinha, né? Mas para outras pessoas, o melhor fosse, né, serem empresários, industriários, serem, né, pessoas que dão muitos empregos, mas que também têm que aprender. É um caminho mais difícil. É um caminho mais difícil, porque tem mais tentações. Né? É um caminho que tem mais tentações. Às vezes a porta larga é a porta da pobreza. Às vezes a porta estreita é a porta da riqueza, em alguns casos. Né? Porque exige mais disciplina, exige mais trabalho, exige mais responsabilidade. Né? E às vezes a pessoa não é dona da vida dela, porque ela está sempre em função dos outros, das preocupações da manutenção do trabalho dos outros. Né? Então, eu só quis chamar a atenção quando Jesus diz aqui, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Né? Então, difícil.
não impossível, como diz Emmanuel. Jesus não está falando de uma impossibilidade, de uma dificuldade. Ora, nós queremos os caminhos mais fáceis ou os caminhos mais difíceis? Quando o espírito vai progredindo espiritualmente, ele vai buscando os caminhos mais difíceis, onde ele pode progredir mais. Então, frequentemente, espíritos de muita luz também vêm com muitos recursos. Né? Por quê? Porque ele precisa de sabedoria para administrar, precisa de equilíbrio para administrar. Né? Então, frequentemente isso acontece. Então, não dá para nós acreditarmos na maldição aos ricos. Tá? É um conceito totalmente equivocado. Jesus nunca amaldiçoou os ricos, nem a riqueza. Tá? E os discípulos, no versículo 24, e os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Né? Aí aquela discussão aqui do camelo e do buraco da agulha, que não é a agulha de costura, é aquele lugar lá que a partir de uma certa hora, a única maneira de entrar entre os muros da cidade lá era passando pelo chamado buraco da agulha, né? Que tinha que ajoelhar, né? Para passar pelo buraco da agulha, né? Aquela história que vocês já conhecem, né? E que é difícil ali, né? Para atravessar, mas não é impossível, né? Isso que nós temos que tomar cuidado. É difícil, mas não é impossível, tá? Então, se a gente fosse pensar num camelo mesmo, né? Um camelo animal, vamos pensar assim, né? Passar no buraco da agulha, aí seria... no buraco de uma agulha, aí seria impossível mesmo, né? A corda feita de pelo de camelo já é menos impossível, né? Vamos dizer assim. Já se torna um pouquinho, mas ainda é complicado, né? Então, mas certamente, né? Não se tratava de uma coisa tão impossível assim, né? É uma coisa que é viável, é difícil, mas acontece, né? Eu conheço muitas pessoas com muitos recursos que fazem muita caridade, ajudam muito, são pessoas desprendidas né? Então não é uma regra aí que a gente possa adotar, não, né? Então vamos lá. Isso é importante para a gente não ficar se auto-sabotando também, né? Porque senão a gente vê, às vezes, nos templos, né? Na casa espírita, o pessoal às vezes falando mal, discurso, falando mal do dinheiro, e você vai ver a vida da pessoa tá uma pendura desgramada. Você vai ver a vida da pessoa tá devendo para Deus e todo mundo, né? Então a gente vê essa contradição, ao mesmo tempo que é uma negação de um recurso que é importante, que é divino, na verdade, é uma energia divina. O dinheiro é uma materialização da energia divina. Né? Nós temos que entender dessa forma, né? Eu nego essa importância na minha vida e passo a viver a precariedade. Né? É uma grande contradição isso, mas é o que acontece. E quanto mais eu nego, mais eu acabo vivendo a precariedade na minha vida e às vezes não tenho nem o necessário para viver de uma forma digna, né? E continuo às vezes falando mal do dinheiro. Então é hora da gente parar e repensar a nossa atitude com relação a essa questão, né? Dai a César o que é de César, isso aqui eu que estou lembrando, não está aqui no texto não, tá? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não falou assim, ó, dai a Deus o que é de Deus e esquece César, né? Esquece o mundo, esquece o dinheiro, não. Dai a César o que é de César. Quer dizer, busca, né, as necessidades materiais ao mesmo tempo que você busca as espirituais. Não negue nenhuma das necessidades, né? Ele poderia ter falado, ó, dai a Deus o que é de Deus e esquece César, né? Mas Jesus, muito sábio, a perfeita união entre o ego e o self, a perfeita união entre a matéria e o espírito, o equilíbrio absoluto entre essas realidades, ele sabia da necessidade que nós tínhamos, né? Então, não dá para a gente descuidar, né?
Com isso, eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Né? Quer dizer, os discípulos ficaram até preocupados aqui. Poxa vida, né? Então é tão difícil assim. Parece que é difícil para todo mundo ser salvo, né? Então, quem pode ser salvo? Perguntaram os discípulos, né? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Então aqui vamos analisar, né? Para os homens é impossível, né? É impossível quando a gente se fia apenas em nós mesmos, né? Quando a gente se fia apenas no ego, e nas buscas do ego, quando a gente se volta apenas para a matéria, a salvação se torna algo utópico, né? É impossível de ser alcançado. A Joana de Anjos fala, olha, nós não vamos conquistar a felicidade, a plenitude, nós não vamos conseguir nem mesmo o equilíbrio sem objetivos metafísicos. Nós temos que ter objetivos transcendentes, metafísicos, fora deste mundo, é isso que ela quer dizer, né? Fora deste mundo, nós temos que ter objetivos fora deste mundo também, né? É a única maneira da gente se harmonizar, da gente ser feliz aqui na Terra, a gente ter objetivos fora da Terra também, né? Da vida material. Podemos tê-los materiais, mas precisamos também tê-los fora da matéria. Então, para os homens, para aqueles que vivem somente essa realidade material, é impossível. A salvação é impossível, a felicidade, a harmonização. A gente vê as pessoas se esgotando, adoecendo, se desequilibrando, mas não conseguindo paz nem reconforto. Né? Agora, para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. E quando nós estamos vinculados à nossa realidade divina, então você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode, do jeito que for, você acaba sendo bem-sucedido. Né? Você acaba encontrando paz, você acaba encontrando recursos para uma vida mais harmoniosa. Né? Então, mas é preciso esse contato com Deus, o Deus interior, acima de tudo. Né? Então, para Deus nada é impossível. Né? E se a gente está com Deus, né? Nada é impossível para a gente. Tá? Então, é Jesus respondendo aos discípulos, quem que vai ser salvo então? Então Jesus fala, olha, para Deus tudo é possível, né? Mas nós temos que ter esse contato com a nossa realidade divina, né? Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, né? Que não, Pedro já estava, falei, Senhor, essa conversa aí e tal, da dificuldade, nós deixamos tudo. E nós, né? Nós deixamos tudo para te seguir. Como é que vai ficar a nossa situação? Pedro já estava lá querendo cavar um lugarzinho dele, né? E nós, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Como é que fica a nossa situação, né? A Tânia colocou, sempre que a gente se limita a apenas uma realidade, a gente incorre em erro, né? É verdade. A vida, ela tem multifaces, né, Tânia? E nós precisamos olhar dos vários ângulos, né? O Evangelho, ele é profundamente dialético. Uma das coisas que mais me chamou sempre a atenção é isso. O Evangelho é profundamente dialético. Ou seja, você tem uma tese, uma antítese e uma síntese. E essa síntese já é uma nova tese que tem a sua antítese e leva a uma nova síntese. Né? Isso caracteriza a dialética, né? E o Evangelho é assim. Então não existem posições absolutas. Depende do caso, depende do contexto, depende. Né? Então nós estamos analisando essas teses aqui, em alguns casos particulares, mas são infinitos casos. Nós temos que analisar um por um. E por isso que cada um é que tem que fazer a sua análise. Né? O Evangelho não é algo que nós possamos aplicar de fora para dentro na vida dos outros, julgando, né, condenando, não. Cada um é que tem que se autoanalisar. O Evangelho não é para exportação, não é material de exportação. O Evangelho é para uso próprio. Né? O Evangelho é um material para uso próprio, ou seja, nós é que precisamos usar, analisar a nossa vida. Né? Então Pedro disse aqui, né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há
que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Tá? Então, vamos analisar aqui, né? Vamos analisar aqui. Interessante isso, né? Então, olha, Pedro falou, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus fala, olha, em verdade não há ninguém que tenha deixado tudo isso que vocês deixaram, casa, irmãos, irmãs, pai, mulher, filho, propriedades, tal, por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Né? Muitas vezes você acha que você está se desprendendo, mas na verdade você está deixando, você está fazendo as energias fluírem. E quanto mais as energias fluem, mais você ganha, na verdade. Isso aqui é uma comprovação daquilo que Joana de Anjos tem falado e outros têm falado, inclusive fora do Espiritismo, né? Quanto mais você faz energia circular, quanto mais aparentemente você você se desapega das coisas, mais na verdade Deus nos dá recursos de todos os tipos, recursos afetivos, recursos financeiros. Não tem a história do chuchu lá do Chico Xavier, né? Bastante engraçada e simbólica, né? Aquele que ele tinha ganho uns chuchus lá, aí daqui a pouco surgiu uma pessoa pedindo, aí ele deu os chuchus, aí vinha cada vez mais chuchu, né? Quanto mais ele dava para as pessoas, mais vinha chuchu. Até que no final das contas parou um caminhão de chuchu na frente da casa dele, querendo fazer doação do chuchu, né? Então, fazer a energia fluir. Você acha que você tá desapegando das pessoas e está mesmo desapegando, mas quanto mais você se desapega, mais as pessoas se aproximam de você, mais afeto você tem. Quanto mais amor você dá, mais amor você tem. Quanto mais recursos você dá, mais recursos você passa a receber. Por quê? Porque você descobriu que tem que deixar a energia fluir. Não adianta querer represar, não adianta querer guardar, né? Querer bloquear o fluxo da energia. Nós temos que aprender a gerar a riqueza na vida dos outros, né? A gerar o progresso para os outros acaba sendo o nosso progresso também. A melhoria da vida dos outros acaba sendo a nossa melhoria também, né? Então deixar a energia fluir, né? E aí, né, ele diz assim, né? Aí tem um detalhe, né, que nós temos que lembrar, que a pessoa vai receber 100 vezes tudo aquilo que ele acha que está perdendo, ele vai receber 100 vezes esse tanto, já neste tempo. Só que tem um detalhezinho aqui, com perseguições. No finalzinho da frase, com perseguições. Vai receber 100 vezes tanto isso que ele acha que está perdendo, mas com perseguições. Tá? É o detalhe. Ou seja, a gente faz a energia fluir, faz tudo de bom acontecer, né? Amizade, recursos, aprendizado, né? Mediunidade, você faz a energia fluir e a vida fica maravilhosa. Mas o detalhe, com perseguições. Ninguém vai se subtrair, porque aquele que vai produzindo e aquele que vai se tornando canal para as benesses do alto, que descem sobre a matéria, né? Que se espargem para todas as pessoas, você passa a ser um gerador de benefícios, você terá perseguições. E Jesus já deixou claro isso, né? Emmanuel já deixou claro, ninguém faz o bem impunemente. Ninguém faz o bem impunemente. Então, ele já deu esse detalhe aqui, com perseguições. Você vai receber tudo isso, na verdade você não vai perder nada, vai ganhar 100 vezes mais, só que com perseguições. Tá? O que é normal. Onde se acende uma luz, né, muitas vezes em torno querem apagar a luz. Né? Está incomodando às vezes as pessoas que não querem a luz. Né? E, continuação aqui, e no mundo vindouro a vida eterna. E no mundo vindouro a vida eterna.
né? E tem em outro evangelho, tem em outro momento aqui, que ele fala, e no século futuro a vida eterna. Eu não sei se depende de tradução ou do evangelho, eu acho que é do evangelho, não me lembro qual o evangelho, se é de Mateus, ou de Lucas ou João, não lembro agora. E no século futuro a vida eterna. Aqui no caso ele fala, e no mundo vindouro a vida eterna. Né? Como se a pessoa estivesse próxima. Quando a gente exercita esse desapego, a gente entende a necessidade desse desapego, de deixar a energia fluir, de gerar benefício sem olhar para quem, fazer o bem indistintamente, amar incondicionalmente. Quando a gente exercita já essa atitude, nós já estamos próximos da não necessidade mais de reencarnar. Por quê? Porque nós já demonstramos ter aprendido as lições da vida material. Você entende? Então, e na vida futura, como que é? Aqui, e no mundo vindouro, a vida eterna. Ou seja, você já está próximo de não precisar mais experimentar a morte. Eu acho que fica até mais claro isso quando fala, e no século futuro, a vida eterna. Por quê? Porque você já está próximo. Né? Talvez, quando você chega nesse ponto, talvez mais 100 anos aí, mais uma encarnação, de repente você não precisa mais reencarnar. Tá? Ah, Alexandre, mas isso, será? Tudo isso, não sei o quê. Olha, pessoal, é só analisar. Os espíritos que não precisam mais reencarnar são esses que já perceberam a necessidade do desapego. E já não ficam lá nas posses materiais com aquele apego, né? Com a família, aquele apego, Não, são pessoas que aprenderam já a amar a família universal, aprenderam a produzir recursos para a humanidade toda, né? Então, pode ser isso, né? É uma interpretação. Outras interpretações existem, né? E aqui a gente lida com a nossa limitação, né? Mas a gente imagina que seja isso, né? Porque vai haver um momento que a gente não vai precisar mais reencarnar, né? A não ser por missão, a não ser por necessidades coletivas, né? De auxiliar o progresso. É diferente, né? Aí é diferente. Então nós podemos até continuar reencarnando por necessidades de auxílio ao progresso coletivo, né? Tá? Como muitos, né? Fizeram, a própria Jesus, né? Veio para ajudar, né? Não que ele precisasse reencarnar, né? Então vamos lá. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. É fantástico, né? Eu adoro assim, fazer esse estudo aqui, pessoal. Eu acho maravilhoso, né? É algo que eu faço assim com paixão, né? Com gosto, assim, por quê? Por exemplo, uma frase dessa que resume tanta coisa, né? Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Porque veja bem, aqui ele está dizendo, olha, pode acontecer da pessoa ter já esse desapego, já sentir a necessidade de auxílio à família universal, não ficar apegado apenas à mãe, à filha, ao irmão, ao pai, à mãe, não. Né? Mas de amar a família universal, sem privilégios, sem sectarismos, né? Mas pode ser que essa pessoa, ela esteja entre os últimos na Terra. Pode ser que seja uma pessoa até desprezada na matéria, porque ela não tem os sinais do sucesso material. Ela não tem o carrão do ano, ou ela não tem as roupas de marca, ou ela não tem a beleza da estética da época, né? Ela não tem os sinais reconhecidos como sinais de sucesso da matéria aqui, do mundo, né? Então pode ser que ela seja uma pessoa que passe anonimamente, né? Passe anonimamente, passe desapercebida no meio da multidão, mas seja uma pessoa que aqui é das últimas
e chega no plano espiritual, na vida eterna, e é das primeiras. Né? Às vezes a pessoa está empurrando o carrinho na rua e é uma coisa que sempre me comove, assim, sabe? Às vezes a pessoa de idade ali, você vê o peso dos anos, o peso, né, de toda uma vida e está ali aquele trabalho, dia após dia, de madrugada, de noite, o dia inteiro debaixo do sol, aquele carrinho enorme, aquela coisa. São os mártires do trabalho, né? Quando a gente ia fazer evangelho num conjunto de periferia aqui em Rolândia, e fazemos nos domingos à tarde, né? A gente sentava lá num postinho de saúde que tinha lá no lugar, e aquele pessoal que cortava a cana, né? Então acordavam 4 horas da manhã para cortar cana. Mulheres, mulher de idade já, crianças, muitas vezes, né? Iam lá cortar cana de madrugada, né? Aí a gente sentava no domingo à tarde, cantava as músicas lá, né, espíritas, e estudava o evangelho e tal. Aí o pessoal falava assim, olha, é tão gostoso, a gente vai trabalhar e a gente fica lembrando dessas músicas e fica cantando essas músicas na hora do trabalho. A coisa que me deixava emocionado era isso, viu, pessoal? Né? Então, são os mártires do trabalho. Muitas vezes pessoas que passam desapercebidos, mas que são grandes no plano espiritual, frequentemente, né? E outros que são tidos como pessoas da alta sociedade, né? Pessoas de muitos recursos, pessoas de muita condição, condição monetária, e que muitas vezes chegam no plano espiritual, são dos menores, né? Porque não conseguiram fazer a conversão dos recursos monetários em recursos da alma, né? Então, não conseguiram fazer o câmbio, né? Então pode acontecer, né? Com qualquer um de nós. Então, continuando aqui, pessoal, né? Mas muitos que são primeiros, né? São tidos como primeiros aqui na Terra, serão últimos. E muitos que são os últimos aqui serão os primeiros lá, né? Já que ele estava falando da vida eterna. Então, para a gente, ele está dizendo, imagina assim, ele falou isso na sequência aqui, né, do Evangelho, é para a gente não ter ilusões. Porque às vezes a gente fica em cima de ilusões e a gente fica querendo descobrir quem que é o maior, quem que é o menor, quem que tem mais evolução, menos evolução, mas baseado em ilusões. Né? Então, não cultive ilusões, né? Não devemos cultivar ilusões. Vamos olhar pelos olhos do Espírito e não pelos olhos da matéria, né? Vamos olhar pelos olhos do Espírito, né? E não é, pessoal? Que se nós queremos avaliar com justeza aí, né, a situação, né? Então, outro dia, pessoal, aconteceu uma coisa tão interessante, né? A gente tem que tomar um cuidado, né? Outro dia fui num banco, ia dar horário de almoço, assim, tava uma correria danada, e depois tinha que atender e tal, e fui num banco, e aí eu cheguei, peguei a senha, né, porque é aquela história, né, você pega a senha, aí vai ficar lá sentado na cadeirinha lá uma meia hora, no mínimo, né, falei, nossa, acho que não vai dar tempo, né, peguei a senha, aí eu olhei de longe, assim, dava para ver já as fileiras de banco, e já tinha uma senhora, que ela é tida assim como uma pessoa meio fora de órbita, assim, né? Meio tem algum problema assim psicológico, né? Psiquiátrico e tal. E ela já estava falante lá e dando risada. Eu falei, nossa senhora, né? Eu vou sentar lá do lado agora, vai virar uma confusão, né? E aí o único lugar que tinha era do lado dela, né? Eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Aí eu sentei do lado dela, menino, mas não deu 5 segundos. E essa mulher virou para mim e falou assim, escuta, você tá com pressa, não tá? Você tá com pressa, não tá? Eu falei, eu tô assim, pega o meu bilhete, pega a minha senha, porque eu também não tô com pressa.
Eu não tô com pressa e ela, pelo jeito, ela fica a tarde inteira lá, pegando senha, pega a senha e fica lá sentada e conversando com o pessoal que aparece, não sei o quê, né? E eu falo, pega a minha senha. E a senha dela era acho que eram uns 20 números na frente do meu. Menina, foi exatamente, foi a perfeição, assim, sabe? Foi a coisa, eu falei, mas você tem certeza? Vai te atrapalhar? Eu falei, não, eu fico aqui tomando um cafezinho, eu fico a tarde inteira aqui sentado. A diversão dela era essa, né? E eu chegando ali com, né, toda aquela prevenção e olhando para ela já com, falei, meu Deus do céu, essa mulher vai começar a falar na minha orelha. E foi justamente de onde veio o benefício. Nunca mais vou esquecer disso. É justamente de onde veio o benefício e a solução que eu precisava. Vem através, às vezes, das pessoas que a gente menos espera. Por isso que a gente não pode desprezar ninguém, né? Essa é a lição que eu tiro para mim, né? E, inclusive, a pessoa provavelmente tem mediunidade, né? Porque provavelmente a pessoa tem mediunidade, né? Porque foi uma lição para mim e foi provavelmente um fenômeno mediúnico. Os espíritos sabendo ali da minha necessidade, aproveitaram para me dar uma lição também, né? E ela é muito bem intuída, né? Então isso que eu achei interessante. Né? Então acho que é um exemplo assim de, às vezes, pessoa, né, que a gente olha, né, com desdém ou com preconceito, às vezes é de onde vem a ajuda que a gente precisa, né? Frequentemente. Aí continuando aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Uhum. Então aqui a gente entra num outro tópico, que é um tópico pequeno, a gente já está acabando aqui, né? Que fala é a terceira anunciação terceira anunciação aqui dos sofrimentos que Jesus iria ter, né? A terceira vez que ele fala das dificuldades que ele iria passar, tá? Então, continuando aqui, né? É, uhum. Ora, estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles se maravilhavam e o seguiam atemorizados. De novo, tomou consigo os 12 e começou a contar-lhes as coisas que lhe haviam de sobrevir, dizendo: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E hão de escarnecê-lo e cuspir nele, e açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ressurgirá. Né? Ok? Então, pessoal, aqui essa terceira anunciação aqui do que estava por acontecer, né? Já perto mesmo desses acontecimentos, porque eles estavam indo para Jerusalém nos momentos já derradeiros de Jesus, né? Então eles estavam indo para Jerusalém, foi aquela última entrada de Jesus em Jerusalém. Depois, né, logicamente já de todo o trabalho dele, do período que ele esteve ensinando, curando, né? Então ele estava anunciando já novamente, né, e pela terceira vez o que iria acontecer com ele. E os discípulos estavam atemorizados, estavam preocupados. Os discípulos estavam muito preocupados, porque 3 vezes ele falou isso, né? Segundo aqui o Marcos, né? E então eles estavam preocupados, né? Embora Jesus sempre falasse que depois de 3 dias ele ressurgiria, né? No fenômeno que nós sabemos, né? Do retorno, do reaparecimento de Jesus espiritualmente, né? Então eles não entendiam o que ia acontecer, eles não sabiam na verdade o que iria acontecer. Eles não sabiam, a visão deles a respeito de espiritualidade era uma visão ainda complicada. Por quê? Porque Jesus ia ensinando algumas coisas para eles, mas eles não tinham uma visão como a gente tem hoje da vida espiritual, da relação com os espíritos, era diferente, né? Então eles ficavam bem preocupados sem saber o que pensar disso tudo, né? Tá?
Então Jesus falando, dando detalhes, ó, vão cuspir nele, vão açoitá-lo, matar, será entregue, né, aos gentios, né, vão escarnecê-lo, tal. Mas depois de 3 dias ele ressurgirá, né? Então foi o que aconteceu, de fato, né? E Jesus na antevisão dele, né, na consciência de toda a programação a ser cumprida, né, ele sabia das dificuldades que iria passar, né? E já estava preparado para isso. Os discípulos é que não estavam preparados, né? Pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui então. É, Aí na semana que vem a gente continua, né? É, Aí a respeito de sentar-se ao lado de Jesus, né? Nós vamos pegar do versículo 35, né? Os filhos de Zebedeu e o lugar ao lado de Jesus no reino dos céus, né? O Tiago e João lá, que a mãe deles pediu lá para eles sentarem um à esquerda, outro à direita, né? Mas aí semana que vem a gente conversa sobre isso, tá bom? Nós vamos então novamente fazemos a nossa prece, agradecendo a Jesus pela sua existência, pelo seu evangelho, pelos seus exemplos, pelo seu amor, sua dedicação a todos nós. E queremos de alguma sorte, Senhor, também nos dedicarmos, também nos entregarmos confiantes, serenos, operosos, para que se cumpra a programação que nos está preparada de coisas positivas, de dificuldades, que na verdade são sempre possibilidades de evolução. Aquilo que consideramos agradáveis ou desagradáveis, mas que sempre promovem o nosso intelecto, a nossa emoção, a nossa sensibilidade, a nossa mediunidade, a nossa consciência, fazendo-nos despertar para a vida verdadeira que nós podemos pressentir já na existência material, através de relances intuitivos, através de inspirações, através de antevisões de um mundo melhor que nos aguarda após o trabalho, após o esforço, após a dedicação com que possamos nos entregar nos anos de vida material que vivemos. Que na verdade passam tão rápidos, as horas se escoam como a areia a escorrer por entre os nossos dedos. Mas que possamos valorizar o tempo e aproveitarmos cada segundo para vivermos o bem na sua ampla acepção aqui no planeta que tu nos destes. Que a tua paz nos envolva, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, obrigado novamente pela presença, pelo carinho. Todo mundo que está ali no chatzinho do Facebook, a Adriana, Milano, a Tânia, Maria, a Beth. Quem mais aqui está com a gente? A Márcia Dilene, a Regina Silva. Vamos ver se a Lucimar. Um abraço a todos, pessoal. Aqueles que eu citei, quem eu não citei, mas que está participando também, viu? Sejam todos bem-vindos. A Zélia Carneiro, né? Um abraço a todos que estão também assistindo apenas pelo YouTube, né? E o material gravado também, tá? Quem estiver assistindo aí, também fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Lembrando que amanhã, sexta-feira, né? Nós temos estudo pela manhã, né? E às 8 horas, não comigo, mas no Pautal, que né, a Maria faz os estudos. E às 8 horas da noite nós temos o estudo do livro Céu Azul. Todos estão convidados, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais.